Hoje eu inicio essa minha fala aqui, inclusive, falando como o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Valores Cristãos. Tivemos aí uma notícia que não nos surpreende, quando o atual presidente da República, o ex-presidiário Lula, ele excluiu projetos religiosos da Lei Rouanet. Ou seja, artes sacras, por exemplo, não poderão mais ser contemplados pela Lei Rouanet. Mas eu faço questão aqui de afirmar o seguinte: se o diabo é o pai da mentira, se o Satanás é o pai da mentira, com toda certeza, Luiz Inácio Lula da Silva é o seu primeiro herdeiro, o herdeiro direto e emissário aqui no Brasil, para propagar a mentira e enganar o povo brasileiro. E eu chamo a atenção aqui, inclusive, nós temos aqui, na Assembleia, aqui neste plenário, ali a cruz com Cristo, ali é arte sacra também. Nós temos ali a representação, a Bíblia, mais um símbolo religioso, ao qual o emissário do Satanás, o Luiz Inácio Lula da Silva, ele se opõe. Mas ser um opositor ao cristianismo, ser um perseguidor da igreja, não é novidade. Nós temos aqui, recentemente, inclusive, algumas notícias recentes, onde, por exemplo, em São Paulo, Lula ataca pastores e diz que tem demônio sendo chamado de Deus. Não é novidade quando Lula ele ataca pastores, ataca igreja, ataca padres. Após carta aos evangélicos, Lula diz que padres e pastores não devem mentir. Ora, quem é Lula, sendo ele o pai da mentira, o representante do Satanás aqui no Brasil, para falar de padres e pastores e querer dar exemplo? Tem mais. Lula ironiza pastores evangélicos em palestras, quando aqui, ironizando, ele diz que é para líderes sindicais colocar a culpa no diabo quando as coisas não estiverem indo bem. Tem mais. Lula diz que ninguém precisa de padres e pastores após atacar igrejas. E por aí vai. Este é o sujeito que está aí, infelizmente, foi colocado como presidente da República, que diuturnamente ataca a fé cristã, ataca pastores, ataca padres e agora retira a possibilidade das artes sacras serem beneficiadas pela Lei Rouanet. Mas, no contraponto disso, esta mesma Lei Rouanet, hoje, agora, sob a vigência do governo Lula, com toda certeza, vai seguir beneficiando aquelas artes que, por exemplo, seguem erotizando crianças, seguem pervertendo a nossa sociedade, como, por exemplo, essas músicas, entre aspas, esses artistas da atualidade, da pós-modernidade, que em suas letras, em suas danças, erotizam crianças, pervertem crianças, atacam a família, atacam os valores cristãos. Então é isso que o Lula gosta, da perversão, da destruição e do ataque aos valores cristãos, sem sombra de dúvidas. Para além disso, nós sabemos que sob a vigência do governo Lula, a Lei Rouanet voltará a beneficiar os artistas globais, os artistas multimilionários, que não deveriam ter acesso a este incentivo. Enquanto isso, os artistas, aqueles pequenos, que têm talento e precisam de incentivo, não vão ver, obviamente, a cara, nem passarão perto por esse tipo de incentivo. Então é lamentável termos aí na presidência da República um anticristo, uma espécie de anticristo. Mas vamos seguir aqui combatendo e defendendo e propagando a fé cristã. Então, fica aqui o meu lamento sobre esse sujeito. Muito obrigado.